Bem-vindos. Vamos imaginar aqui uma situação. Um rapaz de 25 anos sofreu um acidente de carro feio, alta velocidade, capotou. Chega na emergência, sem resposta nenhuma. E aí? O que a gente faz? Olá. Pois é, essa é a realidade de muitas emergências, né? Exato. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais sobre lesão cerebral traumática, a famosa LCT. O foco aqui vai ser tipo a avaliação inicial e os tipos mais comuns de lesão que a gente vê. E é fundamental, né? Entender esses primeiros passos, porque olha, numa LCT, a rapidez e a precisão do atendimento inicial podem assim mudar completamente o desfecho para o paciente. Com certeza. Bom, então vamos lá. O começo de tudo em trauma é o ABC, né? Vias aéreas, respiração, circulação. Garantiu isso, aí a gente vai para o D, de disability, avaliação neurológica. E aí que entra a escala de coma de Glasgow, a GCS. Isso. A GCS é a nossa ferramenta ali de cara para ter uma ideia do estado neurológico geral do paciente. É um retrato rápido, digamos assim. Tá, e como ela funciona exatamente, na prática? Bom, a GCS olha 3 coisas. A melhor resposta de abertura ocular que o paciente dá, a melhor resposta verbal e a melhor resposta motora. A pontuação total vai de 3, que é, assim, nenhuma resposta detectável nessas áreas, até 15, que seria um paciente totalmente alerta, orientado. Certo. E um detalhe super importante, a gente sempre registra a melhor resposta que observou. Mesmo que um lado do corpo responda pior, vale a melhor resposta. Entendi. E naquele nosso exemplo inicial, o motorista que não abriu o olho, não falava, não mexia nada. Qual seria a GCS dele? Muita gente talvez chutasse 0, né? Ah, isso é clássico, mas é um erro comum. Mesmo sem resposta nenhuma, cada eixo da escala, ocular, verbal, motor, tem uma pontuação mínima de 1. Então, 1 para olho fechado, 1 para sem resposta verbal, 1 para sem resposta motora. Total, 3. GCS mínimo é 3, nunca 0. Boa, mínimo 3. E tem outro ponto prático. Se o paciente está entubado, ele não vai conseguir falar, certo? Aí a gente marca a pontuação normal dos outros e bota um T do lado. Por exemplo, GCS 8T, para indicar que a parte verbal não pôde ser avaliada por causa do tubo. Ah, faz todo sentido esse T. E olha, memorizar essa escala toda, os pontos para cada coisinha, não parece fácil. O material que a gente viu até fala que não tem muito atalho para decorar o EVM. Ocular 4, verbal 5, motor 6, né? Não tem mesmo. É usar, usar e usar. Repetição. Na emergência, isso tem que estar tipo automático no raciocínio. A prática clínica, o estudo constante, é o que fixa. Falando nisso em estudo constante, em fixar detalhe, para quem é estudante está naquela luta para fixar tanta coisa, né? Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcube.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ajuda, assim, pode fazer a diferença para consolidar uma coisa como a GCS, que é cheia de detalhezinhos. Com certeza. Ferramenta certa ajuda muito. E olha, antes da gente entrar nas lesões específicas, só uma revisãozinha rápida de anatomia ajuda a gente a visualizar onde as coisas acontecem, né? Boa ideia. Pensa no crânio, a caixa óssea. Logo abaixo tem as meninges, as camadas que protegem o cérebro. E entre essas camadas tem os espaços que normalmente são virtuais, mas que podem se encher de sangue no trauma. O espaço subdural, por exemplo, fica entre a dura mater e a aracnoide. Certo. E tem o espaço epidural, que fica entre a dura mater e o osso do crânio. Entender onde ficam esses espaços ajuda demais a entender por que os hematomas têm aquele formato na imagem, sabe? Perfeito, facilita visualizar. Então vamos lá, para o primeiro tipo. O hematoma subdural. O que geralmente causa esse aí? É aqui que fica interessante. Então, o subdural agudo, o clássico, geralmente vem de um trauma forte, sabe? Uma aceleração e desaceleração da cabeça, tipo num acidente de carro ou queda. Isso pode romper as veias-ponte. Veias-ponte. São veias que ligam a superfície do cérebro
aos seios venosos da dura mater. Como o sangue é venoso, o sangramento pode até ser um pouco mais lento que o arterial, mas não se engane, é muito perigoso igual. E na tomografia, como ele se parece? A imagem clássica do subdural agudo é uma coleção de sangue que parece uma lua crescente, sabe? Ou uma semilua. Ele acompanha a curvatura do cérebro se espalhando sobre a superfície. Geralmente não respeita as suturas do crânio. Formato de crescente. E o tratamento? É sempre faca? Cirurgia? Não necessariamente. A decisão de operar um subdural agudo depende de um conjunto de coisas. O tamanho do hematoma, claro, geralmente se ele tem mais de 1 centímetro de espessura. O quanto ele está empurrando as estruturas do meio do cérebro, o chamado desvio da linha média. Se tem sinais de pressão alta dentro do crânio e, fundamental, como o paciente está clinicamente, a GCS está caindo. Se esses fatores estão presentes, aí sim a cirurgia para drenar o sangue é indicada. E se não tivesse esses critérios para cirurgia logo de cara? Aí o caminho é o tratamento conservador. Mas, com muita vigilância em UTI, geralmente, e tanto na cirurgia quanto no conservador tem um objetivo que é central, primordial: prevenir a tal da lesão secundária. Lesão secundária. O que exatamente isso quer dizer? Prevenir o quê? Penso assim, a lesão primária é o estrago que o impacto fez ali na hora. Bateu, rasgou, amassou. Isso já foi, não tem como voltar. A lesão secundária é tudo de ruim que acontece depois desse impacto inicial. Tipo uma cascata de problemas. Exatamente. O cérebro incha, edema, falta oxigênio e nutriente para as células, isquemia. A pressão dentro do crânio sobe. O nosso trabalho, depois que o trauma aconteceu, é lutar contra essa cascata. É controlar esses fatores para que o dano final no cérebro seja o menor possível. Faz todo sentido. Ok, agora vamos para o outro lado da moeda. O hematoma epidural. Qual a diferença-chave aqui comparando com o subdural? A grande diferença está na origem do sangramento. Se no subdural agudo a gente fala mais de veias, no epidural o vilão clássico é uma artéria. Artéria meningia média, na maioria das vezes. Artéria, então sangra mais rápida. Exato. Essa artéria fica ali, coladinha na parte de dentro do osso do crânio. E muitas vezes ela é rompida por causa de uma fratura de crânio, especialmente na região temporal, do lado da cabeça. Por ser sangue arterial, com mais pressão, o hematoma pode crescer muito rápido. E isso tem a ver com aquele quadro clínico que a gente ouviu falar, do intervalo lúcido, que parece meio estranho, né? O paciente melhora para depois piorar. Isso mesmo. O cenário clássico que descrevem é esse. O paciente bate a cabeça, pode até desmaiar rapidinho, mas aí acorda, conversa, parece que está tudo bem por um tempo. Minutos, horas. Esse é o tal intervalo lúcido. Só que aí, de repente, ele começa a piorar muito rápido. Rebaixa o nível de consciência, pode entrar em coma. Caramba! Isso acontece porque aquele hematoma arterial tá ali, crescendo quietinho e comprimindo o cérebro. Mas, um alerta importante. Esse intervalo lúcido de livro não acontece em todos os casos, tá? Muitos pacientes com epidural não têm essa fase de melhora aparente. Entendi, não é regra. E na tomografia, a imagem é diferente do subdural? Sim, o formato clássico é outro. O hematoma epidural costuma ter um formato que a gente chama de biconvexo ou lenticular. Parece uma lente, sabe? Uma lente de óculos. Ah, uma lente. Isso, porque o sangue, ao descolar a dura mater do osso, encontra uma barreira nas linhas de sutura do crânio, onde a dura mater é mais grudada. Isso limita um pouco a expansão lateral dele, dando esse formato mais gordinho no meio. E o tratamento pré-epidural? Imagino que seja mais urgente ainda. Geralmente sim. Justamente por ser arterial e poder crescer rápido, a maioria dos hematomas epidurais que causam sintomas é considerado uma emergência neurocirúrgica. Precisa descomprimir, tirar o coágulo logo para aliviar a pressão no cérebro. Entendi. E claro, depois da cirurgia, a luta contra a lesão secundária continua firme e forte. Você falou de fratura associada ao epidural. E falando em fraturas, tem aquelas de base de crânio, que às vezes são mais difíceis de ver, né?
Que sinais no exame físico acendem o alerta para a gente? Tem sim, e são sinais bem clássicos que todo mundo da área de saúde tem que conhecer. Primeiro, os olhos de guaxinim, que é aquele roxo ao redor dos dois olhos, a equimose periorbitária. Certo, tipo máscara. Isso. E o outro é o sinal de Battle, que é um roxo que aparece atrás da orelha, em cima do osso mastoide. Se você vê um desses sinais, suspeita forte de fratura na base do crânio. E lembrete de ouro. Suspeitou de fratura de crânio por trauma forte, pensa na coluna cervical junto. Imobilização total até descartar a lesão na coluna. Importantíssimo isso da coluna cervical. E além da chance de ter um hematoma junto, que outras complicações podem vir de uma fratura de crânio? Uma complicação séria, principalmente nas fraturas de base, é a fístula licórica. Acontece quando a fratura rasga também as meninges, aí o líquor, o líquido céfalo-raquidiano, começa a vazar. Vazar por onde? Geralmente pelo nariz. Aí a gente chama de rinolicórria. Ou pelo ouvido, a otolicórria. Além de ser um vazamento de líquor, isso é perigoso porque abre uma porta para bactérias entrarem e causarem infecções graves, tipo meningite. Nossa, perigoso mesmo. E o tratamento dessas fraturas é sempre cirúrgico? Olha, na verdade não. A grande maioria das fraturas de crânio, aquelas lineares, retinhas, sem desvio, a gente trata sem cirurgia, só observação. Ah, é? Sim. A cirurgia fica reservada para casos mais específicos. Por exemplo, fratura com afundamento, quando um pedaço do osso afunda e pode machucar ou comprimir o cérebro, aí precisa levantar cirurgicamente. Ok. E o outro caso são as fraturas expostas, quando tem um corte no couro cabeludo que comunica o osso fraturado com o ambiente externo. Essas sempre precisam de limpeza cirúrgica para evitar a infecção. Entendi. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda dentro do manejo. Os materiais falam bastante de monitorar a pressão intracraniana, a PIC. Quando que a gente precisa dessa medida que é mais invasiva? O monitor de PIC é uma ferramenta mais para casos graves mesmo. A indicação clássica é para paciente com LCT grave. Lembra da GCS? Seria GCS menor que 9, que indica coma. Certo, GCS baixo. Ou então naqueles pacientes em que a gente não consegue avaliar bem a evolução neurológica só examinando. Por exemplo, se ele precisa ficar muito sedado ou está anestesiado para outra cirurgia. O monitor dá um número direto da pressão lá dentro da cabeça. E esse número da PIC é crucial para calcular uma outra coisa super importante, né? A pressão de perfusão cerebral, a PPC. Exatamente. PPC é um conceito-chave no manejo desses pacientes. De um jeito simples, a PPC é a pressão que realmente está empurrando o sangue para dentro do tecido cerebral para levar oxigênio e nutrientes. E como calcula? A conta é: PPC é igual à pressão arterial média, a PAN, do paciente, menos a pressão intracraniana, a PIC. PPC é igual a PAN, PIC. PAN menos PIC. Isso. E por que isso é vital? Porque se a PIC sobe demais lá dentro do crânio, ou se a pressão arterial do paciente, a PAN, cai muito, a PPC vai diminuir. E se a PPC cai muito, o cérebro começa a sofrer por falta de sangue, por isquemia. Então, manter a PPC num nível bom é um dos grandes objetivos para evitar aquela lesão secundária que você falou antes. Precisamente. É um dos pilares da neurointensivismo. E o interessante é como essa equação simples, PPC é igual a PAN-PIC, acaba guiando muitas das nossas decisões ali na beira do leito, sabe? Como assim? Num nível adequado, às vezes até precisa usar remédio para subir um pouco a pressão, e ao mesmo tempo a gente está fazendo de tudo para baixar ou controlar a pressão dentro do crânio. PIC é um equilíbrio delicado. Um cabo de guerra, quase. É, tipo isso. Um equilíbrio constante para garantir que o cérebro continue recebendo sangue suficiente. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre como a gente otimiza essas duas pressões que às vezes parecem puxar para lados opostos no cuidado desse paciente tão crítico. Nossa, muito complexo. Então, só para a gente amarrar tudo. A gente viu a importância da avaliação inicial, o ABCDE, a GCS, e como interpretar a pontuação, lembrando do mínimo 3. Desenhamos as diferenças entre o hematoma subdural, venoso, crescente, e o epidural arterial, lenticular,
com aquele possível intervalo lúcido. Isso. Falamos dos sinais de fratura de base de crânio, como olhos de guaxinim e Battle, e quando que uma fratura precisa de cirurgia. E fechamos com a importância de monitorar pique nos casos graves para poder calcular e otimizar PPC. Parece que, no fim das contas, depois que o impacto aconteceu, muito do trabalho é gerenciar as consequências, né? Exatamente. O dano primário da batida já ocorreu. O nosso grande foco depois é, primeiro, não deixar piorar o que já aconteceu, e segundo, e talvez o mais importante, combater ativamente a lesão secundária. Aquela cascata. Essa cascata mesmo. O inchaço, a falta de sangue, a inflamação, o aumento da pressão lá dentro. Tudo isso que vai acontecendo nas horas e dias seguintes ao trauma. Essa lesão secundária que, muitas vezes, vai definir como o paciente vai ficar ao longo prazo. Boa parte da terapia intensiva neurológica gira em torno de frear ou minimizar essa cascata. Secundária, que, em parte, é uma resposta do próprio corpo, uma reação biológica ao trauma inicial. O que isso nos diz sobre a complexidade dessa resposta do cérebro? Até que ponto a gente consegue controlar tudo com remédio, monitor, cirurgia, controlando pique, PPC? E onde começa a biologia própria do cérebro, aquela recuperação ou deterioração que às vezes parece seguir um caminho próprio, quase imprevisível? É uma ótima questão. Mostra os limites, né? E os desafios enormes que a gente ainda tem no cuidado desses pacientes. É algo para a gente continuar pensando e pesquisando sem dúvida.